O inverno chega e muita gente hiberna, mas o relógio não para. Sua nova chance chegou. Aqueça seu futuro. Segunda edição do Vestibular de Inverno URI. Inscreva-se! Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E hoje, como sempre, para falarmos de mais um assunto extremamente importante para a nossa cidade, para a nossa região, enfim, para toda a nossa comunidade, que é a consulta popular, que vai ocorrer de 20 a 26 de julho, ou seja, daqui uns dias. Para isso, nós trouxemos aqui no nosso espaço o professor Paulo Roberto Giolo, que é o nosso presidente do CORED Norte, e diretor-geral da URI Erechim, assim como o professor Júlio César Branquer, que é o secretário executivo do CORED Norte. Bem-vindos, então, professores, aqui ao nosso espaço do Expressão Universitária. Bom, vamos lá. Esse assunto está sendo trazido à pauta aqui porque aconteceu a Assembleia Regional no dia 8 passado e quando se definiu quais seriam as propostas que irão constar na cédula da consulta popular deste ano. Acho que é importante salientar que serão as propostas que irão compor a cédula, começaram a ser discutidas e apresentadas e defendidas a partir de 48 propostas habilitadas. Não foi fácil, né, professor, definir essa empreitada toda aí na formulação da cédula. Mas vamos lá, né? Realmente, Ademar, foi primeiro um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa vai ao ar em vários horários, 24 horas por dia. Aos nossos telespectadores que sempre nos prestigiam. Mas realmente não foi uma tarefa muito simples, né? Tínhamos 48 propostas. Na realidade, foram mais ainda colocadas no site, né? Porque fica livre para todos colocarem. O governo do estado, a secretaria lá já faz um pente fino, então vai deixando as que poderiam ser elegíveis. E das 48 aí nós tínhamos que tirar 5 para ir para a cédula, né? E das 5 que seriam daí vão sobrar 3 que vão ser eleitas. Mas tivemos uma boa participação, né, da comunidade de toda a região lá, nos prestigiando, né, e apoiando para que se fizesse uma boa decisão. E realmente eu acho que encontramos 5 propostas muito boas, né? Lógico que demoramos um pouco para fazer todo o encaminhamento, a discussão, mas assim num clima bem tranquilo, bem cordial e propositivo para assim, encontrar propostas realmente que fossem de abrangência regional e que fizesse a diferença. Então, acho que ficamos muito bem servidos nessas 5 propostas que estão na cédula e acho que a população agora que vota, os eleitores, né, a partir do dia 20 votam em uma só, né, Ademar? Sim. Mas não vão ter dificuldade em encontrar uma boa proposta ali para votar. E qualquer uma delas que for escolhida, tenho certeza que será muito boa. Apenas para esclarecer, então, a gente vai detalhar uma por uma das propostas aqui, mas para esclarecer que foram contempladas, então, as áreas da cultura, desenvolvimento social, meio ambiente, turismo, defesa civil, agricultura, inovação, trabalho e desenvolvimento profissional. Dentro dessas iniciativas, então, que foram definidas as 5 propostas que irão compor a cédula eleitoral. É importante salientar nesse momento de que são propostas e já há um tempo que vem sendo discutidas e apresentadas e definidas de interesse regional. Eu acho que é importante que o pessoal de casa saiba, por exemplo, por que uma proposta individual ou de uma cidade única é difícil passar, porque a consulta popular é para isso, para que haja um benefício comunitário. Exatamente. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores. De fato, se nós fizéssemos propostas
para atendimento municipal de forma individualizada, ou a gente deixaria municípios de fora, ou a gente distribuiria o valor para os 32 municípios da nossa região. São R$630 mil aproximadamente, né? Dividindo em 32 municípios, dão R$20 mil, um pouquinho mais para cada município, o que é um valor pouco relevante do ponto de vista de construção de algo transformador. Assim, a gente optando por propostas de cunho regional, a gente consegue, então, utilizar melhor o recurso e construir algo que, de fato, faça diferença, que nem o professor falou. Então, essa discussão já está madura no nosso Cored. A gente vem fazendo isso, algumas consultas populares, né? São 4 ou 5 consultas populares que a gente opta por projetos regionais e, de certa forma, a gente tem obtido bons resultados com os projetos que são aprovados. Então vamos apresentar então as propostas definidas, assim vamos tentar detalhar um pouquinho cada uma. Então a primeira, não necessariamente, não sei se é essa a ordem da cédula, mas a primeira que foi votada e definida que foi o Sistema Integrado de Museus e Patrimônio Cultural. Não sei quem pode esclarecer mais a respeito disso. Esse, na realidade, é uma proposta que já vem vindo, né, a várias consultas, ainda não foi eleito. Que reúne daí todas as... Nós temos assim uma quantidade, né, de municípios de colonizações diferentes. Então temos lá Três Arroios, alemães, Severiano italianos, Erechim italiano, polonês, meio misturado. Isso aí. Então é uma ideia de juntar esse patrimônio cultural material e imaterial também, músicas, histórias, né? Numa integração museológica aqui da nossa região, que é muito rica. E esta aqui teve uma característica especial, né, Júlio? Isso. Que tínhamos outras 2 propostas que também versavam parecido com isso, que é a janela cultural, que foi proposta pela UERGS, né? Mais 3, na verdade. Janela cultural. Mais 3, Tinha a parte de jardinagem, né? A parte de paisagismo, na verdade. Paisagismo e também... E as rádios comunitárias, né? Os prédios históricos, né? Arquitetura histórica. E tinha também a parte das rádios comunitárias de incentivo, para divulgação da cultura. Então nós fizemos, vamos dizer assim, um acordo ali naquele momento. De tudo, né? E juntamos todas as propostas nessa aqui, que essa abrangia mais as outras, né? Que uma era mais voltada para a cultura, outra para a arquitetura, outra para as rádios. Então essa teve uma abrangência maior e ficou no compromisso nós trabalharmos todas elas, se essa aqui passar. Então, na realidade, também todos vão trabalhar para que ela seja eleita, né? Então é uma bela oportunidade de a gente destravar também isso dos museus, da cultura, da história, da literatura, da arquitetura da nossa região, que é uma região de imigrantes, né? E indígena também. Veja que a gente tem Judeus, a gente tem uma profusão de raças, de culturas. Então isso realmente é uma mini Europa, né? Aqui a nossa e ligado ainda com a cultura também afro e também a indígena. A segunda proposta fala da Rede Regional de Monitoramento Climático da Defesa Civil. É um assunto de extremo interesse, né? Veja bem, o que nós estamos passando, né? Não com tanta gravidade como no ano passado, mas isso é de interesse, porque algumas regiões realmente sofrem mais do que outras. E a defesa civil é extremamente importante nesses momentos. Exato. Esse projeto aí que foi, inclusive, compartilhado, foram 4, 5 projetos cadastrados com um objetivo similar e foi escolhida essa proposta porque ela é mais abrangente. E a ideia é justamente essa, de fazer um sistema regional de monitoramento, né, das intempéries, do sistema ambiental, ligado com a defesa civil e ligado com as universidades, para que se possa compor uma rede de acompanhamento, né, inclusive com estações meteorológicas espalhadas de forma adequada na região,
né, que a gente possa monitorar, prever e também prevenir, né, as intempéries, prevenir a população para as intempéries. É um projeto também bastante interessante e necessário, né? Necessário do ponto de vista aí, justamente daquilo que tem ocorrido, das mudanças climáticas. Porque as nossas comunidades, talvez a partir de Erechim, mas a grande maioria das nossas comunidades da região tem essa atuação da Defesa Civil. Sim, exatamente. Então, até não tinha aparecido, né? Tinha há uns anos uma discussão se podia ou não podia a Defesa Civil participar. E esse ano foi dado o ok pelo Estado, que ela pode realmente participar da consulta popular. Então, acho que isso vai ser importante para esta demanda e para demandas futuras também, né? Nós termos aí para equipamentos, treinamentos, de investimentos na Defesa Civil. Formação e regional. E a Defesa Civil tem esse caráter regional, né? A Defesa Civil, mesmo que seja aqui Erechim, Getúlio Vargas, Três Arroios, Barra do Rio Azul, todos são organizados, tanto a Defesa Civil quanto a Força Voluntária. Então vai envolver tudo isso. Eu acho que é um belo começo, né? E esse centro de monitoramento, como o professor Júlio colocou, é importantíssimo porque isso vai nos permitir que a gente acompanhe, né, o que acontece para fazer um histórico, mas também serve como um alerta, né? Uma indicador tal, essa situação tal, pode acontecer tal problema. Então a gente pode se preparar, né? Pode preparar a comunidade para eventuais catástrofes ou situações complicadas que possam existir. A prevenção pode evitar uma série de transtornos numa comunidade, né? A prevenção, olha, até para poder retirar a população em determinadas regiões com antecedência, né? Exatamente, como aconteceu em Barra, né? Barra, aquela situação foi bastante complicada. A comunidade lá não teve tempo hábil, né, para se preparar e, inclusive, para se deslocar antes da enchente, né? Quando viu, a cidade estava inundada e causando muito prejuízo e por pouco, né, a gente não teve baixas, né, de pessoas. Então, esse trabalho é fundamental, né? E também, inclusive, para a agricultura, né? Eu acho que a gente tem uma região agrícola e a agricultura ela depende muito do clima. O clima interfere grande na agricultura. Então, você tendo esse monitoramento, você pode, inclusive, orientar o agricultor na hora do plantio, né? Na hora de ele colocar o dinheiro na terra, né? Para que a gente consiga depois garantir que tenha o retorno do plantio, né? Gente, uma outra demanda que foi votada e aprovada, né, essa proposta, que é a colocação de uma unidade móvel de castração animal. Interessante essa proposta, porque essa sim pode atuar em todos os municípios, literalmente, né, professor? Sim. E realmente foi perguntado lá, né? O pessoal diz, mas ela vai em todos os lugares? Vai em todos os lugares, né? Isso já tinha aparecido na consulta anterior, né? Mas de uma forma diferente um pouco. Então agora ela voltou como uma unidade móvel, né? De castração e de atendimento também, vacinas, zoonoses, essas coisas que realmente acontecem. Então, o que é a ideia, né? Uma unidade móvel, daí com todo o aparato para castração, para pequenas cirurgias e também para ressuscitação se der algum problema, né? Porque pode, na anestesia, como acontece com os humanos, pode acontecer com os bichinhos. E a gente sabe que não importa a classe social, a gente tem um amor muito grande para os bichinhos, né? Então, tem tudo isso envolvido. Então, essa ideia é justamente isso, fazer e ir nos bairros, né? Então, hoje a gente já faz, a universidade faz para vários municípios, trazendo aqui no Hospital Veterinário. Essa ideia não, essa é ir nos locais. Então, um bairro, às vezes, mais complexo, mais complicado, a unidade pode ir lá, tal dia estará lá em Campinas do Sul, no bairro tal, né, e fará a castração. Então, isso é realmente muito legal. E elimina uma série de problemas, não só na questão da população animal, né, mas também na questão das doenças, porque
Esse, por exemplo, gatos de rua, né, que não castrados se proliferam em grande quantidade e trazem muitas doenças para a população. Então é uma questão de saúde animal e saúde humana também. Ele vai juntar as duas coisas. É muito importante. Qual é que é a proposta assim, para o pessoal entender? A ideia é a gente pegar um caminhão-furgão, né, uma carreta, e nessa carreta, então, ela teria os 3 compartimentos básicos de uma clínica veterinária completa. Esse caminhão, esse furgão, ele se deslocaria para os municípios a partir de uma locação de um cavalinho, né, para levar esse caminhão até os locais, né, e a partir daí, então, fazer o atendimento. Sempre em convênio da universidade, o hospital universitário, com as prefeituras e também fazendo um diálogo com as clínicas locais. Porque a ideia não é a gente ir lá e tomar o serviço das clínicas, né? Ao contrário, é ir lá e fazer o serviço que o pessoal que tem as clínicas veterinárias no município não consegue atender, inclusive fazendo parcerias para que esse pessoal, né, os veterinários que têm as suas clínicas lá também poderem participar desse projeto, que é um projeto de saúde pública, que nem diz o professor Paulo. E a população carente, né, vai atender nesse sentido. A ideia é aquele que não pode tem pagar. Para pagar. E tem cidades e tem comunidades, tem bairros muito mais necessitados desse tipo de ação também, né? Tem bastante. Inclusive é um dos grandes problemas que hoje as prefeituras, de forma geral, estão tendo, né? Que é o controle justamente da procriação, né, dos animais de rua. Então, as prefeituras têm gastado um recurso bastante significativo, porque tem que ir lá, pegar o animal, né, levar o animal até o hospital veterinário. Isso tem custo de transporte, tem custo de mão de obra, pessoas para fazer isso. No momento que você estiver lá na comunidade, o próprio cidadão, né, que é o tutor do animalzinho, pode levar o animal lá para receber o atendimento, né? Então, vai facilitar muito para as prefeituras e vai facilitar muito para a população como um todo. Uma outra demanda votada e aprovada foi a criação da Escola Regional de Costura. Pode parecer assim, costureira tem em tudo quanto é canto. Não é bem assim. E existe uma demanda muito grande para... Isso ficou provado na própria Assembleia, né, que um dos líderes lá dessa área falou dos investimentos feitos até aqui, que estão dando grandes resultados, e isso viria a contribuir ainda mais, né, professor? Eu acho que esse é um tema importante, né, nessa questão, porque da indústria têxtil, mas não só disso, né? Foi citado ali, né, Ademar, que isso às vezes para a mulher em situação assim de opressão em casa, que isso pode acontecer, porque às vezes o domínio masculino na questão financeira deixa a mulher muito dependente. Ela está ali oprimida, mas ela não consegue se libertar, não tem alternativa. Então essa é uma ideia que também premia esse tipo de coisa, né? Tu dar uma formação para as mulheres porque elas possam contribuir para a renda da família, se for uma família estruturada, ou também para ela se tornar independente, se for o caso, né? A gente não está julgando se é ou não é, mas eu acho que dá esta profissão para elas se tornarem independentes ou contribuírem para a melhoria da família. E nós temos uma PL aqui do vestuário, né, um Polo Veste, que está trabalhando em várias consultas, eles têm conseguido recursos também. Então, para máquinas, para instalação, para prédio, e o treinamento visa treinar as mulheres para as indústrias, né, as pequenas indústrias que temos, e também propiciar essa independência, que também possa acontecer essa independência, se for necessário, né? Mas já foram feitos outros cursos, né? E a evolução das famílias e das mulheres diz que é muito grande. Então, realmente, também a elevação da autoestima das mulheres certamente é muito grande. É uma palavra que eles usam, né, lá no Polo Veste, que é empoderamento das mulheres, né? Eu acho que é uma palavra bem adequada, né, porque possibilita a mulher ter o poder de decisão sobre sua vida e, de repente, a vida da
da sua família, né? Então é bem interessante, inclusive, como o professor Paulo falou, já teve recursos anteriores da consulta popular para aplicação desse Polovest, que foi comprado um equipamento de infesto e corte, né? Que presta serviço para as pequenas indústrias do setor têxtil da região, e também a capacitação, foi feito mais de 20 cursos aí em toda a região. Então também é um projeto interessante, que disponibiliza a possibilidade de cursos para as costureiras, até para qualificar. A gente sabe que muitas costureiras têm os seus ateliês passados de mãe para filha, né? Aquele aprendizado na prática, né? Se você aliar a prática com alguma tecnologia, né, mais adequada, você tem uma qualidade melhor. Inclusive até para prestar serviço, porque hoje a gente sabe que tem falta de mão de obra, né, nas empresas do vestuário aqui na região. Se tiver as pessoas preparadas nos municípios do interior, pode-se terceirizar esse serviço, né, e gerar renda local lá no próprio município. Acho que é interessante isso. A última proposta que a gente vai discutir agora é um estudo de viabilidade para a implantação de passeios turísticos ferroviários com bondinhos elétricos. Então vamos saber mais. O professor Júlio vai falar disso? Posso falar. A gente sabe que a nossa malha ferroviária, né, ela, aos poucos, ela está se depreciando, né? Muito pelo desuso, né? A partir da privatização da rede ferroviária, a Rumo acabou não utilizando a nossa malha aqui. E fora alguns passeios que a gente vê por aí de trem Maria Fumaça, a gente não vê mais nada de utilização, né? Aqui em Erechim mesmo tem uma crítica bastante grande, né? Na região tem uma crítica bastante grande que vê, né, aos poucos esse patrimônio se perder. Alguns municípios conseguiram estruturar museus nas estações ferroviárias, né? E a nossa região, então, tem crescido muito na questão turística, né? Inclusive ocupando essas estações para fazer museus. Nesse sentido, surgiu a proposta de a gente aproveitar essa malha ferroviária para passeios turísticos com bondinhos elétricos. Aqui em Erechim poderia, inclusive, se fazer aquela parte, né, que já foi falada, isso, né, para fazer, quem sabe, o transporte público, no município, no interbairros, que eles chamam. Né? Então, esse passeio, eles propõem a colocar bondinhos, moldes, por exemplo, como tem na Europa. Você pega Lisboa, né? Portugal tem uns bondinhos que circulam para a cidade inteira. É o grande atrativo turístico que tem lá na cidade de Lisboa. Como uma Maria Fumaça tem um custo muito elevado, né? De repente essa seria uma boa alternativa. E ela justifica também pelo seguinte sentido. Em consulta a próprios técnicos da empresa que hoje gerencia a rede ferroviária, a informação é o seguinte, que se de cada 10 dormentes, 6 estiverem em bom estado, é o suficiente para a gente transitar com os bondinhos. Porque a rede ferroviária, a malha, foi feita para transporte de carga, né? Exato. Transporte bem mais pesado, então seria bem possível. A ideia é fazer esse estudo, né? O que precisaria de investimento, se é possível, quais os trechos que é possível a gente trabalhar com os bondinhos elétricos. Perfeito. Viu que nós falamos dessas 5 propostas que irão compor a consulta popular. Então, vá pensando aí, se informe. Eu acho que uma dessas propostas, acredito que seja do seu interesse aí em casa. Então, o seu voto é a defesa da possível proposta ser eleita. Bom, acho que é importante falar, antes que a gente encerre, como é que vai ser o processo da votação, sim, professor? Esse ano o Ademar ele mudou um pouquinho, né? Ele vai ser através do Gov. Então, os outros anos era direto no site da Procerx. Então, o Gov é um pouquinho mais burocrático, vamos dizer assim. Mas a gente pode votar pela guria, que é aquela assistente virtual lá no WhatsApp. Mas eu acho que eu olhando assim a explicação, acho que a guria é meio complexa, né? Mais fácil pelo site. Mais fácil pelo site. Botar lá Consulta Popular RS no Google, né? Ou hoje botar como caminho, www, né? Mas hoje em dia não precisa mais o caminho, botou. E aí bota aí na votação, ele já abre direto aquela tela inicial do Gov. Então eu coloco o meu CPF, senha,
já entra já pelo CPF, ele já vai buscar qual região você é, né? E já traz a cédula certinha que tem que votar. Então ela é assim, é um pouquinho mais complexo, mas não é tanto, né? O que pode acontecer às vezes está congestionado, né? Está acontecendo alguma coisa. Mas os impostos de renda já passaram, né? Porque isso depende muito da demanda. Então vai ser uma semana de não grande demanda, eu acho, de entrada no Gov. Tenho a impressão que não vai dar problema. Então entrou, aparece ali, pode votar numa única proposta, né? E votou, concluiu, não volta mais, porque o outro anterior tu podia entrar novamente e votar de novo, ficava sempre o último. Esse aqui, votou, está votado, não mexe mais. Não mexe mais. Né? E a garantia de que foi a pessoa mesmo que votou é o Gov também, então dá uma transparência maior, né? E também, né, Júlio, foi tirado a cláusula de barreira. Isso. Agora não que nós não tinha também, porque nós não tínhamos propostas municipais, mas poderíamos botar uma barreira, se quisesse, de 1%, mas a gente decidiu deixar sem nada, então não importa quantos votantes terão, mas as 3 primeiras serão as escolhidas, as eleitas, para ganhar o recurso, né, a distribuição. Importante salientar que teremos 6 dias, né, de 20 a 26 de julho agora, para fazer essa votação. Então, dá tempo de... Vamos supor que na primeira tentativa você não consiga, né? Invista um pouquinho mais do seu tempo, né? Porque é importante decidir, porque esse é o... 7 dias, né? 7 dias, é uma semana inteira. É uma semana inteira. 20 a 26. Dá 7 dias, o 20 conta 0, também conta. Também conta, né? Dá uma semana inteira, então tem possibilidade de votar, chama em casa, né? Às vezes é uma pessoa mais idosa, que nem eu já estou no idoso, já posso estacionar no idoso, chama o filho, chama o neto ali, vamos votar junto. Isso. Né? Então é legal isso, e também se a gente compartilha com os jovens, também estimula eles a participar, né? A fazer essa votação. Um aspecto importante a salientar nesse momento, professores, é de que a consulta popular, claro que a gente gostaria que tivesse mais recursos. Esse ano vai ser R$1.885.000, sendo que 628 cada proposta eleita, as 3, né? Mas já tivemos bons retornos, boas verbas através da consulta popular que estão beneficiando. Aí a gente pode não parecer, pode não se dar conta na hora, né? Se pegar, como nós falamos nas edições anteriores, nós botávamos 6 projetos na cédula e elegíamos 4. Era R$470 mil, um valor menor do que 628 mil. E mesmo assim teve os projetos que a gente conseguiu investir recursos que deram resultados muito bons, como falamos do vestuário recém, né? Que auxiliou o pessoal a estruturar a cadeia produtiva do vestuário. A mesma coisa o turismo. Né? O turismo, agora até na quinta-feira, agora dia 16, nós vamos estar inaugurando o Centro de Atendimento ao Turista, que na verdade começou com o recurso da consulta popular para montar um escritório regional do turismo que está instalado dentro da universidade hoje, né? E que vai se transferir então agora para o Estádio Colosso da Lagoa, um projeto da consulta popular e que deu, sem dúvida, foi um diferencial, né? Do ponto de vista do desenvolvimento do turismo na região, e está sendo, continua sendo, né? Então dá resultados se a gente utilizar bem o recurso. Tem vários outros projetos que estão com o dinheiro já praticamente liberados, né? Estão em fase de liberação, e temos recursos para receber também, né? Falta recurso para receber. Quem sabe recebendo todo esse recurso a gente consegue estruturar ainda mais questões como, por exemplo, a usina asfáltica, né? Tem recursos para a usina asfáltica regional, parte desses recursos estão lá, né? Predestinados, tem que ir atrás. A mesma coisa para a inspeção dos produtos de origem animal, né? Via consórcio, também é um projeto que foi aprovado, o recurso está lá, né? Disponível, né? Para a gente ir atrás, né? Então, com certeza, se bem aplicado o recurso, embora ele não seja um grande volume, ele dá resultado. É um bom valor, né, Júlio? É um bom valor. 620 mil reais, 128, né? É um bom valor.
Dá para... Somos do Hub, né? Do Hub. Sim, o Hub da saúde está sendo implantado na URI, né? Eu acho que tem que ter um parceiro forte, né? Ali está a instituição entrando com um valor maior do que recebeu, mas vai ficar algo para a região que está assim, crescendo e se notabilizando pela qualidade na saúde, né? Hospital Santa Terezinha, Hospital de Caridade, no Noai, então o Hospital do Getúlio. Então nós temos cada vez melhorando mais a saúde em função do curso de medicina, dos outros cursos da instituição. Eu acho que esse hub da saúde realmente vai fazer um diferencial muito grande. E eu queria só incluir ali o Júlio falou do turismo, né? Eu gosto sempre de falar isso, né? A dona Wanda, Sim. ela batalhou 30 anos, eu acho, pelo turismo. E a coisa não andava, né, Júlio? Exato. A Ademar também acompanhou. Sempre. Porque não tinha recurso nenhum. Isso, Então, tu falava, mas... E quando se começou a trabalhar com esses projetos regionais, destinando esse valor para o turismo, a coisa começou a andar. Né? Hoje a gente tem, assim, lógico, tem um caminho muito grande pela frente, mas já melhorou muito a nossa área de turismo aqui na região e vai continuar crescendo. Então, realmente bem investido é uma garantia, uma possibilidade de a gente ter sucesso. Bom, para continuarmos crescendo, então, você só pode participar, você deve participar apenas elegendo uma dessas propostas aí de 20 a 26 de julho na consulta popular desse ano. Terminamos o nosso tempo, acredito que tenhamos dado todas as informações necessárias para que você em casa fique bem informado a respeito da consulta popular desse ano. Grato, professor Giolo, grato, professor Júlio, pela presença de vocês aí. E a você em casa que sempre nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.